Olá, vou mandar o convite. Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo tá me ouvindo bem? Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Eu digo a mesma coisa. Que bom estar aqui com você, ouvindo. Hoje a gente vai ouvir de um tema tão importante, que é sobre a misericórdia, a atuação da misericórdia divina. Eu não sei quem é que fala, me esqueci agora. Se você souber, você pode falar de quem é essa fala, mas que fala assim: as misericórdias do Senhor são muitas e elas se renovam a cada manhã. Graças a Deus, né? Então, Saulo, seja muito bem-vindo. O pessoal está Obrigado. entrando agora. Todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar e que tenhamos uma noite muito produtiva, muito cheia de aprendizado. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa começar nossa live da melhor maneira possível, que é orando. Então, eu convido a todos que possamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, aquietar o nosso íntimo, para que possamos falar com Deus. Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, necessitados de Ti, necessitados do Teu amparo, do Teu auxílio, necessitados de estarmos mais conectados com a Tua energia. Que possamos, Senhor, deixarmos de andar tão distraídos ao ponto de não percebermos os recados que envias cotidianamente para nós. Que possamos focar em Jesus, que é o nosso modelo e guia, a fim de imitá-lo todos os dias da nossa vida. E que ao errarmos, que ao cairmos nas tentativas, levantemos e perseveremos. Abençoe, Senhor, Saulo, que é o nosso palestrante da noite, que ele seja teu porta-voz, que ele traga as palavras que necessitamos ouvir, que ele nos faça relembrar das tuas leis, leis que estão escritas na nossa consciência, mas nós esquecemos e precisamos que alguém nos lembre. Que ele possa ser esse porta-voz e esse portador de paz, serenidade, tranquilidade aos nossos corações sofridos. Abençoa-nos e dai-nos a tua paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Saulo César, ele nasceu em Séres, em família espírita, e desde cedo teve contato com o espiritismo. Na juventude, participou da coordenação e da fundação de grupos de jovens e mocidades espíritas. Foi vice-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Espírita do Distrito Federal. Atuou na formação e coordenação de grupos de estudo da mediunidade, de estudo do Evangelho e mediúnicos. É o coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Apresenta, às 7h35, o programa Reflexões Diárias com Emmanuel no YouTube, Facebook e Instagram. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Emmanuel. E é quem vai falar para nós sobre o tema A Atuação da Misericórdia Divina. Saulo, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Cris. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, em que a gente pode se reunir em torno do Evangelho, que as bênçãos do alto se multipliquem sobre cada um de nós e que nós possamos, de fato, buscar compreender essa atuação da misericórdia divina em todos os momentos da nossa vida. Eu gostaria de conduzir, aproveitando os recursos da internet, que nos colocam
mais próximos, ainda que fisicamente distantes, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse levar o tema de uma maneira muito afetuosa, muito fraterna, muito amiga. Então eu vou falar durante um certo tempo e depois a gente abre um espaço para a gente poder conversar, para a gente poder debater, para a gente poder trazer alguma questão. O pessoal que está assistindo agora pode também participar. A gente aproveita a bênção da internet para isso. Eu queria começar com um poema de Meimei, que sempre que eu vou tratar dessa temática, ele me vem à mente. É um poema que foi psicografado pelo Chico, e o poema diz o seguinte: Alma irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação e experiência, e mostrar-te no outro, o irmão no caminho, que ama, sofre, qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão, sobretudo porque sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da redenção. Peço-te, não me condenes. Venho, em nome de Deus, sou a tua dor. O poema nos revela uma faceta da atuação da misericórdia divina. E eu gostaria de começar pelo final, depois a gente volta. Mas a atuação da misericórdia divina, ela se dá em nossas vidas através de 4 elementos. E nós devemos tê-los sempre em mente para que nós possamos identificar quando Deus está agindo, muito embora nem sempre essa ação seja como nós queremos. Aliás, como crianças espirituais que somos, às vezes a gente entende a atuação de nosso Pai maior, que é Deus, da mesma forma que uma criança entende a atuação dos pais humanos. Eu tenho a honra e a alegria de ter aqui em casa 2 filhas já com mais idade, a mais velha está na faculdade, mas eu tenho um novinho, o Arthur, de 3 anos de idade. E o Arthur, às vezes a gente está ali na cozinha, fazendo lanche, conversando, o Arthur entra, abre uma gaveta, pega um objeto que para ele é encantador, é bonito, e ele começa a manipular aquilo, a gente sabe que aquilo pode machucá-lo. E aí a gente, com o intuito de protegê-lo, de preservá-lo, a gente vai e tira o objeto da mão dele, mas ele não entende dessa forma. Ele acha que a gente está sendo só um estraga-prazeres, que a gente está criando problema, e chora, que é muito natural, porque ele ainda não tem condições de compreender todos aqueles elementos que estão em risco. E é importante lembrarmos que, perante Deus, muitos de nós ainda somos crianças espirituais. Por isso, a atuação da misericórdia divina ela se dá através de 4 elementos. Em primeiro lugar, o primeiro deles, Deus busca sempre o melhor para cada um de nós. Embora seja preciso reconhecer que o melhor nem sempre é aquilo que nós queremos. Às vezes, o Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: a abelha se alimenta do mel, mas o abutre se alimenta de cadáveres. Muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, não é o melhor. E aquilo que Deus nos oferece, nós não compreendemos como sendo o melhor, porque destoa daquilo que nós buscamos, porque a gente não está querendo aquilo. Nós sabemos, quando vamos lidar com o nosso cotidiano, que muitas vezes a gente tem que se alimentar da forma correta, cuidar do corpo, zelar pelas nossas responsabilidades, mas nem sempre é isso que a gente busca, porque a gente quer outras coisas. É natural, porque estamos em processo de progresso, de desenvolvimento. Mas a misericórdia divina, ela sempre atua oferecendo aquilo que há de melhor para nós, ainda que o que há de melhor não seja o que nós queremos. O segundo elemento de atuação da misericórdia divina é o de restrições. Porque, como eu comentei do Arthur, às vezes nós nos embreamos por determinados caminhos, fazemos determinadas escolhas, e a atuação divina que zela pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento, para nos preservar, nos priva de determinados elementos, restringe determinadas possibilidades. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho numa instituição de recuperação de alcoólatras, e eu estava diante de uma pessoa, de um senhor, que estava ali porque ele havia sido acometido de uma crise de cirrose muito grave, e ele foi para aquela instituição exatamente para tentar se livrar do vício, porque de outra forma ele poderia incorrer até na morte. E eu perguntei para ele, escuta, se você se livrasse dessa doença hoje, se você se livrasse da cirrose hepática, se você estivesse livre de qualquer problema, qual era a primeira coisa que você faria?
Ele deu um sorriso, olhou para mim e falou assim: Saulo, a primeira coisa que eu faria é aquilo que eu mais gosto. Eu ia tomar a minha cachaçinha. E a gente viu que, de fato, aquela doença, aquela restrição, funcionava como um mecanismo para que algo de pior não acontecesse com aquela pessoa. O outro elemento importante de atuação da misericórdia divina, o terceiro deles, é que ela atua através de um processo de renovação, de desenvolvimento, de crescimento. O que significa que muitas vezes a gente vai se sentir sem chão, que a gente vai se sentir deslocado, que a gente vai ser levado para ambientes fora da nossa zona de conforto, porque ninguém renova fazendo as mesmas coisas. Ninguém se transforma repetindo as mesmas atitudes. E a renovação, ela pressupõe a conquista de algo novo, mas também o abandono de algo antigo. Todo o processo de renovação, ele pressupõe a gente preservar o que é bom, deixar para trás o que não é e conquistar novas coisas. Eu me recordo que uma vez uma amiga minha me falou que ela viveu durante muito tempo, a maior parte da sua vida, numa pequena cidade do estado do Rio Grande do Sul. E ali com seus 38 anos, já casada, com filhos, em função de uma mudança no seu trabalho, ela foi obrigada a mudar para um outro estado, lá no Nordeste brasileiro. Um clima diferente, uma cultura diferente, hábitos, inclusive alimentos diferentes. E ela me disse o seguinte: Saulo, quando eu cheguei ali, eu achei que a minha vida tinha acabado. Porque é tudo diferente, nada do que eu estava acostumada. Longe de família, longe daquele círculo de amizades, daquelas relações que eu cultivei durante tanto tempo. E eu achei que alguma coisa estava errada. Comecei a pensar assim: o que eu fiz de errado para Deus me punir dessa forma? Porque às vezes a gente pensa que é assim. E ela disse que passou uns 2 meses chorando em casa, até que ela conseguiu se acalmar um pouquinho. Falei assim: não, tá bom, já que é assim, vamos ver o que dá para fazer. E começou a desenvolver as atividades do seu trabalho, começou a se vincular com uma instituição social, e ali ela se envolveu com uma comunidade de crianças, que eram crianças que viviam na rua, e essa comunidade, essa instituição, acolhia as crianças. E ela começou evangelizando, dando aulinha, e ela foi se afeiçoando àquelas crianças de tal forma que aquilo passou a significar para ela algo muito importante. O final da história é curioso, porque ela ficou ali durante 3 anos. E depois de 3 anos ela teve que voltar para aquele ambiente onde ela havia originalmente crescido. Um ambiente familiar, um ambiente da família, onde tudo era familiar. Mas ela me disse assim: Saulo, eu senti mais dor por estar deixando as minhas crianças do que o que eu senti quando tive que deixar a minha cidade natal. Porque os vínculos, aquela alegria de cuidar das crianças, o trabalho que foi desenvolvido, passou a ter uma significância tão profunda na minha vida que, naquele momento, deixar essas crianças para mim foi muito mais doloroso. Por isso a gente pensa que, às vezes, as mudanças que nos convidam à renovação, num primeiro momento, trazem esse desconforto, trazem esse problema, mas que depois podem ofertar-nos algo de inigualável valor. O quarto elemento da atuação da misericórdia divina é que ela sempre opera num fluxo contínuo. A misericórdia divina nos alcança, a fim de que através de nós alcance o outro. O que significa que o dono da torneirinha para saber a quantidade de misericórdia divina que chega até as nossas vidas somos nós. Porque se a gente deixa a torneira aberta, a fim de que o fluxo se renove, nós vamos sempre estar envolvidos nesse processo. Mas quando a gente fecha a torneirinha, quando a gente deixa que o orgulho, que o egoísmo tampe o fluxo da misericórdia divina que pode chegar até as outras pessoas, nós, de uma maneira consciente ou inconsciente, limitamos essa atuação na nossa vida. Jesus tem uma parábola que ele fala sobre isso, que é a parábola do credor, que foi convocado pelo seu rei a prestar contas. E aí ele chega diante do soberano, e o soberano diz: olha, está na hora de você pagar-me aquilo que você me deve. E aquele homem, sem ter condições de saldar o débito, se ajoelha, vira para o soberano e lhe diz assim: Senhor, dá-me mais tempo, e eu te restituirei tudo quanto lhe devo. E aquele rei, representando, com um sentimento de compaixão por aquele homem, não dá o que ele pede.
porque o que ele pede é mais tempo, a fim de que a dívida seja saldada. O soberano dá algo mais. Ele perdoa toda a dívida daquele homem. Ele se levanta, muito feliz, sai do salão, dirige-se para a rua, caminha durante algum tempo e encontra um amigo seu que lhe devia uma quantia muito menor do que aquela da qual ele acabara de ser perdoado. Aquele homem lança-se ao pescoço do seu amigo e lhe diz: paga-me aquilo que me deves. E esse amigo, a exemplo do que ele fizera minutos antes, ajoelha-se no chão e lhe diz: dá-me mais tempo e eu te restituirei tudo quanto lhe devo. Acontece que aquele homem, olvidando que ele havia sido perdoado no muito, determina que os guardas prendessem aquele devedor, o encarcerassem, que ele ficasse na prisão até que fosse saldado o último débito. Algumas pessoas que estavam ali à volta e que haviam presenciado aquele homem ser perdoado de uma quantia tão grande, voltam ao soberano e informam o que havia acontecido. O rei chama de novo aquele servo. E no momento em que ele entra no salão, ele lhe repreende: servo mau e infiel, foste perdoado no tanto, no muito. Por que não poderias tu perdoar o teu irmão que te devia tão pouco? Recairá sobre a tua cabeça a mesma sentença que empregaste em relação ao teu irmão. Serás preso e de lá não sairás até que tenha pago o último centimo. Esses 4 elementos são muito importantes. Porque quando nós estamos pensando na atuação da misericórdia divina nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus busca o desenvolvimento das suas criaturas. E que na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, intelectualmente, nós vamos nos tornando mais capazes de compreender, de reconhecer e de manifestar e aceitar a misericórdia divina nas nossas vidas. Nós vivemos um processo de desenvolvimento espiritual. A Terra hoje está num ponto que já está bem distante daquelas eras primitivas. Mas nós ainda temos muitos desafios. Mas é importante lembrar do caminho que nós percorremos. Porque quando nós olhamos a nossa história, nós vivemos um ciclo de 3 revelações espirituais. E cada uma delas trazia algo de importante para que constituísse um roteiro, para que nós possamos nos conhecer e entender o que significa a misericórdia divina na nossa vida. Porque é na medida em que a gente vai se conhecendo, na medida em que nós vamos nos desenvolvemos, que essa atuação se torna mais clara aos nossos olhos. Eu gostaria de pedir permissão, Cris, para fazer um pequeno retorno à primeira revelação, porque às vezes a gente se equivoca em relação à primeira revelação, dada a sua característica, a sua narrativa, mas existem tesouros de valor inestimável quando a gente compulsa as páginas da primeira revelação, aquilo que a gente costuma chamar de Antigo Testamento. Aliás, o Espírito Emmanuel nos diz que a primeira revelação é a pedra angular da revelação divina. E lá no livro do Gênesis, nós temos uma narrativa muito interessante, que às vezes passa despercebida e que merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão mais profunda. Existe ali uma história que todos nós conhecemos de 2 irmãos, Caim e Abel. Caim fez uma oferta a Deus, selecionou alguns legumes, queimou-os, mas a fumaça não subiu, ele não agradou a Deus. Abel ofereceu a sua oferta a Deus e Deus se agradou. E Caim ficou enciumado e matou Abel. A história nós conhecemos. O curioso é que Deus não protege Abel. Ele não havia se agradado da oferta que Abel havia feito, mas ele não protege Abel daquele crime. Mais tarde, quando ele impõe a Caim a responsabilidade de sair do jardim do Éden, Caim vira para ele e fala assim: mas se eu sair, as pessoas vão me matar. E Deus então imprime um selo que protege Caim para que outras pessoas não o matem. E a gente fica pensando assim, mas algo na história parece que não está certo. Porque se Deus se agradou de Abel, por que não proteger aquele da qual ele havia se agradado? Se Caim cometeu um equívoco, por que a proteção divina recai sobre o criminoso? O que está acontecendo aí? A verdade é que muitas vezes
Nós confundimos a atuação da misericórdia divina com a concessão de conforto. Quando, na verdade, a atuação da misericórdia divina nos convida a desenvolver algo, a crescer. E muitas vezes o cuidado, aquela proteção, se dá exatamente para aqueles que ainda não têm condição de acertar, de reconhecer, de perceber algo de mais elevado. Eu gosto sempre de fazer uma pequena brincadeira. Vamos imaginar que a gente esteja na espiritualidade e a gente esteja trabalhando lá no departamento da reencarnação. E a gente tem 2 espíritos que nós devemos encaminhar para que cheguem a uma determinada família e cresçam e aprendam e se desenvolvam. Um deles é cordato, inteligente, dedicado, centrado, espiritualizado, é alguém caridoso, é uma alma boa. O outro é uma peste. O outro é materialista, sensualista, é alguém que não se preocupa com as outras pessoas, preocupa-se só com ele mesmo. E aí, a gente tem que encaminhar esses 2 espíritos. Na Terra, nós temos um casal que é religioso, que cumpre com as suas obrigações, que vai regularmente na sua religião, que dá passe, que doa a cesta básica, que faz o culto do evangelho no lar. São atuantes. Qual que a gente manda para o casal? O bom ou o que precisa? A gente manda aquele que precisa. Para que ele tenha naquele ambiente os recursos e os elementos necessários ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento. E às vezes a gente acha que determinadas coisas que acontecem na nossa vida são o esquecimento da misericórdia divina, quando eles são o reconhecimento daquilo que nós podemos fazer de mais, de maior valor. O que nós podemos agregar ao outro. Porque não existe atuação da misericórdia divina que nos conserve na inércia, que nos conserve no afastamento da luta, da obra, do trabalho. Porque é no trabalho que nós crescemos. Eu não gosto de dar notícia ruim para as pessoas à noite, não. Mas sabe qual que é a recompensa de um trabalho bem feito do ponto de vista espiritual? Mais trabalho. Não significa que porque a gente fez um trabalho bem feito, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar deitado numa rede, tomando água de coco numa praia, recebendo o sol. O nome disso é férias, o nome disso não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é aquilo que se dá através das oportunidades de nós colocarmos em prática aquilo que nós sabemos, aquilo do qual nós somos capazes. Acontece que a nossa concepção às vezes se prende muito aos elementos materiais. E é exatamente disso que trata a primeira revelação. Porque se a gente quer saber como é que é viver no mundo, atuar no mundo de uma maneira sadia, buscando ser justo com as coisas do mundo, o segredo, as regras, os padrões, os princípios para isso estão na primeira revelação. É ali que nós temos esses elementos de como lidar com o mundo. Se a pessoa agir de acordo com aqueles princípios que ali estão, teremos ali o que era considerado um homem justo naquela época, inclusive na época de Jesus. Acontece que, em certas circunstâncias, começou a surgir uma dúvida. Uma dúvida que é, por que pessoas boas, às vezes, passam por situação de sofrimento? Por que pessoas generosas, às vezes, estão em situações de restrições, de limitações? E as pessoas começaram a se questionar em relação a isso. Porque, poxa, a pessoa fazia tudo certinho, cuidava da vida, cumpria seus deveres, as suas obrigações com a família, com a sociedade, com a religião, e de repente as coisas começavam a dar errado, tinham problemas. E esse questionamento ele foi se avolumando. Talvez um dos maiores momentos que gerou uma crise existencial muito grande no povo hebreu foi exatamente a destruição do templo de Jerusalém no ano de 586 a.C. Imaginemos o seguinte contexto. Há um templo erigido em nome do Deus Criador. É o Deus Criador, é o Deus único, é o povo escolhido. E de repente esse templo é totalmente destruído e aquelas pessoas são levadas como escravas para uma nação pagã. Imagina a crise psicológica dessas pessoas. Como entender esse elemento? E essa crise ela foi expressa num livro muito peculiar do Antigo Testamento, chamado o Livro de Jó. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o livro de Jó, mas é um livro muito curioso, muito importante. Carl Gustav Jung, o grande psicólogo,
teve a oportunidade de escrever um livro acerca do livro de Jó. E o livro de Jó ele começa de uma maneira quase cômica, porque diz assim, que Deus deu uma festa no céu e mandou convidar todos os anjos, arcanjos, as potestades, mandou chamar inclusive o diabo. E quando o diabo entrou no grande salão, Deus vira para ele e fala assim, e aí, por onde você tem andado? E o diabo percebeu a ironia da pergunta. É Deus, é óbvio que ele sabe onde é que eu tenho andado, não há nenhuma dúvida disso. E ele responde de uma maneira meio ríspida, dizendo, tenho andado por aí. E Deus pergunta para ele, você tem passado pela terra? Tenho. Tem visto meu filho Jó? Tenho. Viu tanto que ele é justo, quanto ele é correto, responsável, alguém que segue as minhas leis? Aí acho que o diabo pensou assim, agora é a minha vez de dar o troco. Vira-se para Deus e fala assim, mas também, com tudo isso que o Senhor dá para ele, o Senhor queria que fosse diferente? Ele tem uma família que o ama, tem um corpo saudável, tem recursos financeiros para fazer o que ele quiser, é respeitado na sociedade, todos o adoram. Desse jeito, o Senhor vai me desculpar, mas é muito fácil adorar. E Deus, então, dá uma sentença curiosa. Ele vira para o diabo e diz assim, ok, se você acha que a fé de Jó deriva desses elementos, então eu vou colocar todos eles nas suas mãos. A partir de hoje, você faz o que você quiser. Família, bens, prestígio, saúde, tudo está nas suas mãos, exceto a vida. A vida você não pode tirar, porque essa me pertence. O diabo desceu célebre daquela festa e foi então até Jó e começou a retirar cada uma dessas coisas. Primeiro a saúde, depois as posses, a família, viu filhos sendo assassinados na sua frente. E quando ele estava naquela situação de profunda miséria, praticamente abandonado, sofrendo, com chagas físicas, surgiram aqueles amigos, entre aspas. E o livro se desenrola de uma maneira muito curiosa, bem ao gosto dos diálogos gregos, porque os amigos chegam para Jó e digam assim, Jó, vem cá, conta para mim, Jó. Só para mim aqui, no canto do ouvido. O que você fez de errado? Porque não é possível, Jó. Sofrer desse jeito, alguma coisa você deve ter feito. E aí Jó falava, não, eu não fiz nada de errado. Eu mantive fiel, cumpri as minhas obrigações. Não, Jó, não é possível. Para estar sofrendo assim algo de errado, você precisava ter feito. E vem um, vem outro, sempre fazendo a mesma questão, e Jó mantendo-se firme. Ele chega em ponto de que ele sente a dor e sente o desespero, e ele fala, se eu pudesse, eu abriria a mão da minha vida, mas eu sei que a vida pertence a Deus, e isso eu não posso fazer. E aí vai chegando no final do filme, e vai parecendo aquele final de série da Netflix, que a gente espera que a pergunta seja respondida. Quando Deus aparece para Jó, a gente pensa assim, agora ele vai explicar o que é que aconteceu. E quando Deus olha para Jó, e a gente está dando aquela expectativa de qual vai ser a resposta, aquilo nos frustra, porque Deus olha para Jó e diz assim, Jó, como é que você, criatura limitada e imperfeita, vai compreender os meus desígnios? Como é que você espera compreender? Você ainda não está em condições disso. E aí, sem nos dar uma resposta, aquela questão é mantida em aberto. Deus restitui tudo o que havia sido retirado de Jó, só que a gente fica com aquela pergunta em aberta, por que sofrem os justos? Até que chega Jesus, na segunda revelação. E Jesus, o justo por excelência, não teve uma vida isenta de problemas e dificuldades. Jesus nasceu numa manjedoura, que é muito bonito quando a gente olha no presépio de Natal. Mas aquilo que nós temos de mais próximo na nossa cultura é um curral. Jesus não se viu livre de pessoas que não compreenderam, que não aceitaram. Apenas para a gente lembrar aquele círculo mais próximo. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Mas ele nunca afastou nenhum desses companheiros. Quando Jesus vem, Jesus começa a mudar um pouco a concepção que nós temos de Deus, não daquele Deus que a gente achava que era um Deus tirano, que determinava ordens, mas um Deus que é Pai. Jesus chamava Deus de Pai. E quando Jesus estabelece esse mecanismo, ele coloca para cada um de nós um desafio, para que nós nos sintamos como filhos.
Porque não basta eu reconhecer que Deus é Pai, se eu não me reconhecer como filho. E o filho tem responsabilidades, tem posturas, tem regras. Quando Jesus vem, Jesus começa a elevar os nossos olhos para um horizonte além da morte. E naquela parábola de Lázaro e do rico, ele começa a descortinar novos horizontes. E a gente começa a compreender que aquilo que acontece na nossa vida hoje é muitas vezes o resultado daquilo que veio do passado, mas é também a semente do nosso futuro. Nós não somos criaturas cuja origem se deu no berço e nem terminaremos com o túmulo. Somos espíritos imortais. E a mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus, é talvez uma das mais importantes nesse sentido. O de mostrar que a vida continua, que ela não se extingue, que nós não terminamos de ser quem nós somos porque o corpo de carne é devolvido à terra, como todas as outras coisas que nos são temporariamente emprestadas. Jesus começa a nos mostrar que é preciso confiar. E a mensagem do Evangelho foi tão forte, tão profunda, que aqueles primeiros adeptos do cristianismo adentravam as arenas para serem mortos ou destraçados pelas feras, cantando louvores a Deus, porque reconheciam a realidade da imortalidade da alma. Passaram-se 18 séculos e a gente avançou, às vezes com tropeços, porque em nome daquele homem que dizia que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, nós erigimos as catedrais, os templos mais suntuosos de toda a humanidade. Em nome daquele homem que aceitou a cruz, pedindo a Deus perdão pelos seus algozes, porque não sabiam o que faziam, nós travamos as guerras mais sanguinolentas da história. É natural. A gente, como humanidade, a gente às vezes caminha a passos trôpegos, a gente dá alguns passos de lado, a gente dá algum passo para frente, para um pouquinho. Mas 18 séculos depois, chegará o momento de nós darmos um outro salto. E com a doutrina espírita, nós temos uma nova proposta, de que a gente de fato compreenda o que nós somos, a atuação de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, de um ponto de vista mais maduro. Se a primeira revelação configurava a infância da humanidade, a segunda revelação constitui a maioridade. Porque a partir de Jesus, a gente pode dizer assim, eu não quero, a gente pode dizer eu não vou, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós não podemos alegar desconhecimento. Jesus foi guia e modelo, padrão. A partir do Cristo nós temos um roteiro, nós temos um exemplo, que a gente pode ignorar, a gente pode não seguir, mas é o roteiro para a felicidade real. Com a doutrina espírita, nós temos a maioridade da humanidade. Porque a partir daí, sem misticismo, sem esoterismo, sem nada de ocultismo, nós começamos a compreender a realidade do que nós somos. Seres espirituais em progresso constante. Nós passamos por sucessivas reencarnações e em cada uma delas agregamos algo ao ser imortal que nós somos. A partir da doutrina espírita, a nossa concepção de Deus se aprofunda um pouco. Porque Allan Kardec estabelece na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a resposta é tão bonita, é tão fácil de decorar, é boa de usar nas palestras, porque nos diz assim, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas essa simplicidade, muitas vezes ela oculta a dificuldade que nós temos de entender e colocar em prática essa resposta. Porque se Deus é a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas, muitos raciocínios que nos levam a uma falsa compreensão da misericórdia divina, ao entendimento equivocado de que Deus nos abandonou, precisam ser revistos. Porque às vezes a gente olha determinadas situações no mundo e a gente pensa assim, mas gente, Deus não podia deixar isso acontecer. Gente, é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Nada acontece no universo à revelia do Criador. Porque se Deus diz um não, é um baita não. Não existem poderes humanos capazes de se sobrepor à vontade do Criador. Jesus sabia disso de uma maneira muito bonita. E ele exemplificou isso no momento em que ele estava num diálogo com Pilatos, na verdade Pilatos falando mais do que ele, Pilatos indagando e Jesus em silêncio. Em determinado momento, Pilatos se irrita e diz assim, Galileu,
Não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Por que não me respondes? Jesus levanta os olhos, fita profundamente aquele homem e lhe diz: nenhum poder tu terias sobre mim, se não lhe houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia novamente. Porque Jesus sabia que não existem poderes humanos capazes de sobrepor à vontade do Criador. Mas às vezes a gente olha assim e fala assim, tá bom, mas se Deus pode mudar e não muda, é porque Deus não está vendo. O que também é impossível, porque Deus é onisciente e onipresente. Poxa, mas se Deus pode mudar, não muda. Está vendo? Então Deus não é justo. O que também é impossível, porque Deus é a infinita justiça e o infinito amor. Os nossos raciocínios é que precisam se ajustar. E a doutrina espírita vem nos auxiliar a desenvolver esses raciocínios, a compreender de uma maneira mais profunda aquelas circunstâncias que nos cercam, que ocorrem na sociedade. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: por que os espíritos têm que encarnar? Qual o propósito da encarnação? Aqui não é nem o processo da reencarnação. É por que a gente tem que vir para esse mundo? Imagino que Kardec devia estar pensando assim, um mundo que tem doença, conta para pagar, dificuldade, problema de relacionamento. Para que a gente tem que vir para cá? Não dava para evoluir do lado de lá, onde a gente não tem desses problemas? E a resposta é curiosa, porque os Espíritos dizem assim, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Porque a partir do processo de nos colocarmos no mundo, em contato com as nossas imperfeições, com as imperfeições dos outros, com os desafios, com os problemas, é que nós vamos adquirindo musculatura espiritual, musculatura moral. Porque nós não conseguimos exercitar virtudes em ambientes e contextos em que elas não são necessárias. Não adianta nada a gente ser paciente e tolerante num contexto em que todo mundo concorda com o que a gente fala, balança a cabeça na vertical, aplaude qualquer ideia que a gente apresente. Aí é muito fácil. A paciência, a tolerância, a fraternidade ocorrem quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos fere, quando alguém contesta o que nós estamos pensando. É aí que nós demonstramos, de fato, as nossas virtudes morais. Por isso, é preciso um olhar mais profundo acerca dessa temática, para que nós possamos compreender que em todas as circunstâncias da nossa vida, a misericórdia divina está presente, inclusive quando a dor e o sofrimento batem à nossa porta. A doutrina espírita nos convida a olhar para a dor e o sofrimento, esses companheiros nem sempre desejáveis, mas que todos nós, vez ou outra, nos defrontamos com ele, de uma maneira mais profunda. O sofrimento ele pode adquirir 3 elementos. Um deles nós estamos acostumados a falar muito, que é o da expiação. Quando a gente erra, consequências vêm. E a gente às vezes até abusa disso, porque a gente acha que todo sofrimento é expiação, e isso não é verdade. Aliás, muitas das dificuldades que nós passamos na atualidade não são resultado de expiações, são provas. Porque a expiação ela tem por mecanismo a reparação do erro feito. Mas ela tem um momento certo de ocorrer. Porque se aquela dor e o sofrimento chega no momento errado, ela simplesmente gera revolta, gera angústia. E as pessoas, às vezes, ao invés de aprender a lição, são levadas para caminhos mais tortuosos. Por isso é que às vezes demora para que a expiação bata à nossa porta. Porque é preciso estar preparado para apreender-lhe a lição. A questão da expiação, ela às vezes é utilizada de uma maneira tão intensa que a gente acha que a lei divina é a lei de Talião. E são 2 coisas diferentes. A gente pensa que porque fizemos algo de errado na mesma proporção vai acontecer na nossa vida. E esse não é o mecanismo de atuação da misericórdia divina. A primeira tentativa da misericórdia divina, quando nós erramos, não é a de sofrermos, mas é a do trabalho. Eu me lembro do livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, em que o Espírito Emmanuel narra uma de suas vidas, e ali nós temos logo no primeiro capítulo uma narrativa muito especial. Uma narrativa em que ele se recorda, em sonho, de uma outra encarnação como Lento Lussura. E Lento Lussura foi uma pessoa complicada, porque ele agia utilizando-se do poder político e financeiro que tinha para desestabilizar o império.
Ele não respeitava a família, cegava os seus escravos, agia de uma maneira bastante complicada. E às vezes a gente, compreendendo mal os mecanismos da expiação, a gente pensa assim, bom, se ele agia utilizando a sua notoriedade pública de maneira inadequada, vai nascer na indigência. Se ele utilizava mal os recursos financeiros, vai nascer pobre. Se ele não respeitava a família, vai nascer solitário. Se ele cegava os outros, vai nascer cego. E como é que ele nasce? Senador. Cercado de pessoas que o amavam. Detendo poder político e autoridade governamental com uma proposta. Quando chegasse o momento do convite, abandonasse o orgulho e aceitasse a proposta do trabalho na seara do Cristo. Porque o trabalho é sempre o primeiro mecanismo de reajustamento da nossa consciência perante as leis divinas. Não é o sofrimento expiatório. Quando a gente aproveita a lição do trabalho, e isso é o que ele mesmo diz no final do livro, se houvesse aceitado o convite do Cristo, teria alijado da minha vida mais da metade dos sofrimentos pelos quais passei. Então a expiação, ele é um mecanismo de reparação quando faltam a nossa adesão às oportunidades de trabalho. Mas o sofrimento e a dor às vezes comparecem sob uma outra forma, a da prova, a do teste. Não é uma questão de expiação. É assim, a gente chega na espiritualidade e fala assim, eu já desenvolvi a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar. E os mentores dizem assim, que maravilha! Então agora você vai nascer numa família cercado de pessoas especiais para ver se essas conquistas são reais. A prova, às vezes, ela é difícil, mas é ela que nos habilita a passar para o próximo ano. Não é assim nos bancos escolares? Quando a gente tem que se preparar para a prova, tem que demonstrar aquilo que aprendeu, sofre às vezes um pouquinho, passamos algumas noites em claro estudando, para que, uma vez a prova surgindo, ela nos habilite a horizontes melhores, mais prósperos de crescimento. Por isso nós devemos olhar o sofrimento quando ele vem à conta de uma prova como uma porta colocada, que se tivermos habilidade e força, seremos capazes de abri-la. Mas se a gente não conseguir abrir essa porta, nós vamos permanecer no mesmo ambiente. A gente vai permanecer no mesmo contexto. E não é isso que a gente quer. Então, a prova, ela é difícil, mas ela nos habilita a novos horizontes. E o sofrimento também vem, às vezes, embalado de uma forma como dor, como dificuldade, mas que no âmago estão as nossas missões. Quando a gente pensa em missão, às vezes vem na nossa cabeça os grandes missionários. Um São Francisco, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, e todos esses são missionários que merecem o nosso respeito, a nossa consideração, mas é preciso lembrar que todos nós temos as nossas missõezinhas no campo doméstico, no campo do trabalho. E a missão é quando nós conferimos às nossas energias, aos nossos recursos, um intercâmbio para algo melhor. Em que a gente troca aquilo que nós estamos tendo no momento por uma coisa melhor. Não é abrir mão. Às vezes as pessoas pensam no sacrifício quando a gente tem que realizar uma determinada missão como sendo algo que é simplesmente uma perda. Mas só é sacrifício quando nós temos a consciência do porquê nós estamos trocando aquele tempo, aquela energia. As mães sabem disso. Uma mãe que passa uma noite em claro ao lado da cama de um filho sabe que ela está trocando aquela noite de sono, as suas energias, pela saúde do seu rebento, pela saúde do filho que ela ama. E a recompensa vem em seguida, porque o cuidado é sempre recompensado. Por isso, quando nós pensamos em missão, nós precisamos pensar de uma maneira mais ampla. Porque muitas vezes as missões, elas comparecem, quem olha de fora vê aquilo à conta de uma dor e de um sofrimento. Mas acontece que a missão, ela é sempre a troca de algo que temos, que possuímos, de energia, por elementos melhores. Eu me recordo de uma história muito bonita de um jovem na espiritualidade que estava prestes a reencarnar e tinha como missão realizar um avanço, trazer um avanço para a medicina, para o tratamento da cegueira, aquelas pessoas que tinham limitações visuais. E ele estudou na espiritualidade a anatomia, a fisiologia, os mecanismos, para que quando ele encarnasse, o seu cérebro estivesse mais preparado e ele pudesse reconhecer aqueles padrões e concretizar aquele avanço. Depois de muito estudar,
ele chegou para o seu mentor e falou assim, olha, eu acho que eu já cumpri a minha parte de estudo, está aqui o que eu aprendi, dá uma olhadinha, vê se eu já estou pronto. O mentor pegou a ficha, analisou, disse assim, nossa, muito bem, eu vi aqui que você estudou, que você aprendeu, está ótimo. Você tem o conhecimento teórico necessário, disso não há dúvida. Mas eu queria te fazer uma sugestão. Qual? Que você aliasse o conhecimento teórico a uma vivência prática. Como é que é isso? É simples. Você, antes da encarnação como médico, você vai ter uma encarnação como alguém que vai nascer cego. Você vai nascer numa família de classe média, não vai ter nem muito luxo, mas tem muita dificuldade. Vai viver ali seus 20 e poucos anos, aí você desencarna e volta para a espiritualidade tendo vivido a experiência. Porque quando a pessoa entrar no seu consultório, na encarnação seguinte, você vai ter a sensibilidade de estar lidando com alguém que vive uma experiência que está impregnada no seu psiquismo. O que você acha? Se fosse eu, gente, eu confesso que eu teria buscado mudar de mentor espiritual. Imagina uma proposta dela. Por sorte, o jovem era mais evoluído e disse assim, que boa ideia. E reencarnou cego. Talvez, se esse jovem entrasse nas nossas casas espíritas, a gente olhar para ele e começasse a fazer uma falsa pergunta. O que ele fez de errado? E nós não estaríamos diante de alguém num processo expiatório, nem mesmo de prova, mas de um missionário em processo de formação. Por isso a doutrina espírita nos traz essa contribuição, para que nós possamos olhar as circunstâncias da vida de uma maneira mais profunda, mais madura. E isso exige uma movimentação. Porque quando nós começamos a sair da zona de estarmos em desequilíbrio, da zona de desconhecimento, de não entendermos o que somos, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, quando a gente começa a sair dessa situação de ignorância e começamos a caminhar para realmente reconhecer a presença da misericórdia divina em nossas vidas, às vezes acontecem mudanças. E essas mudanças às vezes vêm do círculo familiar, do ambiente de amigos, porque a gente passa a se portar de uma maneira diferente. A gente passa a atuar de uma maneira diferente. E às vezes aquilo gera algum desconforto. A gente já não tem mais as mesmas disposições para ir no happy hour com os amigos sexta-feira, a gente já vai para a reunião no centro, a gente começa a ter um linguajar, um palavrar diferente, as pessoas começam a falar assim, poxa, mas por que dessa forma? Por que você está se comportando assim? A gente causa essa mudança e é muito natural que isso aconteça. Porque a Terra ainda é marcada, na grande maioria, por espíritos que estão nos primeiros momentos ainda da inconsciência. E quando nós começamos a caminhar na direção de um entendimento mais profundo, é natural que as nossas ações, que as nossas palavras, que os nossos atos, muitas vezes não sejam compreendidos. E é preciso respeitar isso, com muito amor e com muita tolerância. Porque nós tivemos o nosso tempo e devemos dar ao outro o respeito e o tempo. Mas não devemos paralisar a nossa marcha evolutiva. Mas não é só a sociedade encarnada que oferece obstáculos e problemas. Às vezes tem uma sociedade desencarnada. Espíritos, vinculações, com as quais a gente não são obsessores, gente, no sentido estricto do termo. São aqueles espíritos que eles se afinizavam com os nossos hábitos de pensamento, com o que a gente fazia, e ficam ressentidos porque a gente já não está na mesma vibe, a gente não está mais na mesma vibração. E eles fazem de tudo para que a gente volte aos padrões anteriores, porque não querem perder a companhia. E é preciso ter muita força, muita persistência, muita tolerância, muita resiliência para continuar. Nós estamos aqui num exemplo disso, porque nós estamos numa situação de pandemia e a Casa Espírita permaneceu em trabalho. Ainda que limitada pela impossibilidade de estarmos fisicamente presentes, fomos para a internet. E eu tenho certeza que isso foi difícil. Não foi uma mudança muito simples, a gente tem que aprender a mexer com muitas coisas, o ambiente é diferente, mas a gente persiste, a gente continua. Por isso, um bom receituário, uma boa proposta para a gente lidar com a sociedade desencarnada é a gente apelar para a teimosia. A gente deixar assim, não, eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou assistir porque eu tenho que assistir. E é tão bom, porque a nossa sociedade hoje vive um momento de muita dor, de muita dificuldade, mas também um momento de muito progresso.
No item 737 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que Deus fere a humanidade com flagelos destruidores. A pergunta é muito oportuna e ela se aplica à nossa atualidade. E os Espíritos respondem de uma maneira muito direta, para que ela progrida mais depressa. Isso se aplica aos nossos momentos atuais. Vivemos dificuldades, vidas humanas não são estatísticas, existem perdas irreparáveis ao coração, mas a doutrina espírita nos mostra que os afetos sinceros sobrevivem mesmo depois da morte. Que o amor verdadeiro, ele não é tolhido pelos muros da desencarnação. E nós avançamos muito, porque hoje nós temos a qualquer hora do dia ou da noite que a gente quiser, a gente pode ter uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de conforto, uma mensagem de renovação. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus cresceram em 2 anos, o que não haviam crescido em 10 anos. Porque a gente foi para as redes sociais, ocupar um espaço que muitas vezes era ignorado. Eu viajava muito pelo Brasil fazendo palestras, e como eu atuo também na área da internet, eu sempre falava para os presidentes da Casa Espírita assim, escuta, divulga também, monta um canalzinho no YouTube, porque se o obsessor segurar a pessoa em casa, a gente leva a palestra para a casa da pessoa. E eles falavam assim, não, mas é complicado, porque tem que ter um microfone, porque tem que ter uma iluminação, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu me recordo uma vez que conversava com uma pessoa que era presidente de uma grande casa espírita, ela falou assim, não, mas a gente tem que se arrumar, não pode se apresentar de qualquer jeito, porque eu acho que o pessoal da minha geração acha que a internet era igual a televisão, né? Que a gente ia para a internet como se fosse para a Globo e para o SBT. E a gente percebeu que nada disso é necessário. Nós fazemos isso nas nossas casas, vestir da maneira como a gente está. Porque o mais importante não é a maneira como nós estamos fisicamente, de aparência, mas da nossa boa vontade, do nosso vínculo com o Evangelho, da disposição de aprender com o Cristo e com a sua mensagem. E por essa razão, nós precisamos compreender que muitas coisas que vêm como dificuldade dão um salto. Quando nós estamos vendo muitas mensagens do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, divulgadas, pessoas que não tinham nem coragem de passar na frente de uma casa espírita, né, porque achava que ali dentro tinha o diabo. Bom, pegar o celular, olhar assim meio de longe, dar uma olhada, eu até topo. E aí a pessoa começa a entender o que é a doutrina espírita, a proposta dela de consolo, de orientação, de esclarecimento e de esperança. Por isso, nós precisamos reconhecer que a misericórdia divina atua sempre em nossa vida. Ela sempre nos dá uma resposta, ainda que a resposta seja não. Porque está buscando sempre o melhor. Às vezes atua através de restrições, às vezes ela renova, ela muda, ela altera. Mas é importante lembrarmos que há sempre um fluxo. E esse fluxo daquilo que chega até nós deve alcançar o coração e a mente daqueles que estão à nossa volta. E aí eu encerro a minha fala. Não sei se ainda temos tempo, Cris, acabei falando um pouco demais, mas se tiver alguma pergunta, alguma questão, a gente está aqui à disposição. Eu até anotei, tem uma pergunta, tem algumas perguntas. Misericórdia e perdão são a mesma coisa? Isso é interessante, porque o perdão, ele é um aspecto da misericórdia. Não existe perdão legítimo sem algo da misericórdia. Mas a misericórdia é mais ampla do que o perdão. Por quê? Porque o perdão, ele precisa ocorrer quando a gente sofre alguma coisa. Quando a gente é afetado, quando a gente é prejudicado. E a misericórdia não. A misericórdia ela pode ocorrer mesmo que a gente não seja afetado negativamente. Quando a gente busca incentivar o bem, incentivar o crescimento, quando a gente abre mão de alguma coisa para o bem do outro, nós estamos exercendo misericórdia. Agora, o perdão eu gostaria de tratar um pouquinho, sua pergunta é muito boa, não sei quem fez a pessoa, mas é muito importante para a gente entender o seguinte: o perdão não é um ato que beneficia o outro. O perdão é algo que beneficia a nós mesmos. Porque quando nós perdoamos o outro, nós não isentamos ele do reajustamento perante a própria consciência. Isso é impossível. Cada consciência vai ter que se reajustar. O que acontece quando nós perdoamos é que nós cortamos aquelas correntes que nos prendem
àquela circunstância. A gente recoloca aquela pessoa nas mãos de quem tem mais condição de lidar com aquele problema, que é Deus. Porque às vezes a gente até foi prejudicado, mas na hora da gente buscar a correção, a gente erra na mão. A gente cobra um pouco mais, e aí de vítimas passamos a ser algozes. O perdão é aquilo que beneficia quem perdoa, e não a pessoa que é perdoada. Às vezes eu vejo pessoas que estão com 70, 80 anos e ainda carregam mágoas, rancores daquilo que viveram na mocidade. Estão prejudicando a si mesmas. Se prendem àquelas experiências e situações e não se libertam para os potenciais e possibilidades que a vida pode oferecer. O perdão é libertador. O perdão é aquilo que nos traz. Uma pessoa colocou aí no chat, passa muito rápido, às vezes não dá para ver, mas é isso, o perdão é libertador. O perdão é o que nos liberta. A misericórdia é o que nos torna representantes de Deus no mundo. É aquilo que faz com que nós consigamos agir em qualquer situação, em qualquer circunstância, como sendo a luz de Deus. Como disse Jesus, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É verdade. O perdão eu acho que a gente pode comparar o perdão a um buquê de flores que a gente entrega a alguém. Essa pessoa pode receber, como pode rejeitar. Pode pegar e jogar fora, pode pegar e colocar em cima da mesa para deixar a casa mais bonita. Mas a gente tem que pensar que quem oferece as flores é o primeiro a ficar perfumado. As mãos que oferecem são as primeiras que são perfumadas. Ô Saulo, tem outra pergunta aqui. A Bíblia diz que quando nós formos julgados, Deus vai separar o justo do injusto. Como funciona a misericórdia nesse caso? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, e aí é preciso entender que a misericórdia divina ela não é ingênua. Existe uma parábola no que Jesus contou, que é a parábola das bodas, que eu não vou narrar a parábola inteira, mas tem um determinado momento em que o dono da festa chega e ali ele encontra um homem que não estava vestido com a túnica nupcial. E esse homem ele é atirado para fora com os pés e mãos atados. E é interessante isso porque a gente pensa nessa figura de linguagem e a gente pensa nela de uma forma muito agressiva. E a gente esquece que um dos mecanismos da atuação da misericórdia divina é a restrição, é a separação. Nós não podemos considerar pessoas que estão preparadas para viver no mundo de regeneração da mesma forma como aquelas pessoas que não estão preparadas. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, poxa, fulano não está pronto, não significa que eu estou desmerecendo, que eu estou desqualificando a pessoa. Significa que ela necessita de uma experiência diferente. Quando a gente aprende a dirigir, a gente pode dirigir um carro. Sem a habilidade do carro, quem é que daria o veículo nas mãos de uma pessoa? Imaginemos que a gente fosse o seguinte, a gente fosse responsável por gerenciar uma frota. E aí aparecem pessoas na nossa frente. 10 pessoas. Nós temos 10 caminhões. E aí a gente pergunta para as pessoas, quem é que sabe dirigir? E 9 respondem que sim e uma diz que não. Nós vamos colocar essa que diz que não, pilotando o caminhão? Dirigindo o caminhão? Não, porque isso seria irresponsável. Então nós precisamos entender que separação não é desqualificação. Você entender a realidade do outro não significa você condená-lo. São duas coisas diferentes. Quando a gente entende a diferença das pessoas, nós precisamos agir de uma forma diferente. Porque o amor é o mesmo, mas as formas de expressão são diferentes. Nós não amamos um filho da mesma forma como a gente ama um esposo, uma esposa, um pai ou a mãe. Nós não amamos uma pessoa que está doente da mesma forma que a gente ama uma pessoa que está sadia. A pessoa que está doente, ela exige cuidados. Se a gente for agir com a pessoa que está doente da mesma forma que a gente age com a pessoa que está sadia, a gente não vai expressar o nosso amor. Porque com a pessoa que está sadia, a gente vai virar para assim, vamos acordar amanhã às 6 horas da manhã para a gente caminhar? E para ela isso é uma expressão de companheirismo, de amizade. Mas para a pessoa que está doente, é o mesmo amor. Mas vai se expressar assim, você quer um chazinho? Você precisa de ajuda? Eu posso sentar do seu lado?
vou ler uma história para você, vamos assistir um filme junto, é o mesmo amor, que se expressa de maneiras diferentes. Mas se nós não reconhecemos essa diferença naqueles que estão à nossa volta, o nosso amor se torna pasteurizado. E aí existe um problema muito grande, quando a gente deixa que as regras substituam os princípios. Porque toda regra, ela tem uma exceção. Mas os princípios podem ser aplicados, os mesmos princípios, de diferentes formas. O que o Evangelho nos convida é ao princípio do amor, ainda que ele se expresse de maneira diferente, de acordo com a necessidade, de acordo com o entendimento, de acordo com o ponto em que cada um está na jornada. Por isso é que a doutrina espírita ela é muito libertadora nesse sentido, porque ela nos mostra o seguinte: aquelas pessoas que estão equivocadas hoje, amanhã elas se ajeitam, mas elas precisam de mais tempo. Aquelas pessoas que às vezes estão com problemas, a gente não deixa de reconhecer, a gente não deixa de amar, não deixa de oferecer o que ela precisa, o que ela necessita, para que ela chegue lá. Mas não é agir com a ingenuidade de que nós podemos, por um falso movimento do amor, colocar no banco do piloto alguém sem habilidade de dirigir um carro. Tem mais uma. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus que cure um ente querido da doença. E parece que a situação só piora. Como a gente enxerga a misericórdia de Deus aí, nesse exemplo? Essa é uma pergunta interessante e eu vou deixar Jesus responder essa. Porque Jesus passou por uma situação bastante dolorosa. Quando ele visualizou a questão da crucificação, que não estava programada, mas estava prevista. Deus nunca programa o mal, mas o mal está sempre previsto. Deus não é pego de surpresa. Ninguém tem a possibilidade de surpreender Deus e Deus vai dizer, ai meu Deus, agora fizeram uma coisa que eu não estava vendo. Não existe isso, né? Aquilo era alguma coisa que se configurou. E Jesus diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a nossa. Então é justo que peçamos que a pessoa melhore. É justo orarmos pela sua recuperação. Mas é de bom tom que nós entendamos que nós queremos uma cura real e não uma cura transitória. Nós queremos um avanço imortal e não algo que se restrinja. Eu tenho um amigo que é médico, ele me contou um caso uma vez que me sensibilizou muito. Ele disse que uma jovem de 19 anos chegou uma vez no consultório dele, estava sentindo algum desconforto, foram fazer os exames e descobriram que ela estava com um câncer muito severo. O câncer que já estava no estágio muito avançado e ela teria apenas alguns meses de vida. E ele ficou muito sensibilizado, uma jovem, 19 anos, está começando a vida. E naquele momento, conversando com ela, quando ele deu a notícia de qual era a gravidade do problema, ele se sentiu tão tocado que ele falou assim: olha, eu não sei se você tem religião ou não, mas eu queria te sugerir que uma das formas da gente lidar com as nossas dores é cuidando do outro. Então, tem aqui uma instituição que cuida também de crianças que têm câncer, que estão sofrendo desse problema. Se você puder, dedique algumas horas da sua semana e visite essas crianças, cuide delas. E essa jovem, diante daquele choque, para ela foi algo que ela não esperava, aceitou o convite. E começou durante algum tempo a trabalhar com aquelas crianças. Depois se filiou em instituição religiosa, era uma casa espírita, começou a trabalhar na evangelização e durante 6 meses ela atuou no cuidado e no zelo com as crianças. Ele me contou que depois de uma série de 3 cirurgias, ela estava indo para a última cirurgia, a última tentativa, e cujas chances eram muito pequenas. A maior certeza que se tinha é de que talvez ela não voltasse com vida. E ele me disse que olhou para os olhos daquela jovem e sentiu, naquele olhar, um brilho tão profundo, uma consciência tão profunda do que era a vida, uma gratidão pela experiência que ela havia tido naqueles 6 meses, que ele percebeu ali uma alma iluminada. Então, às vezes, a gente pede coisas e não tem nada de errado pedir, não tem nada de errado a gente solicitar, mas é preciso confiar que Deus está no comando. E muitas coisas que nós não somos capazes de compreender ainda fazem parte dos desígnios do Criador.
para que a gente tenha disposição para agir e fé e resignação para aceitar. Exatamente. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver isso, né, Saulo? Quando a gente vê da finalidade da prece, a gente pode falar que uma das finalidades da prece é mudança de circunstâncias. A gente pede a Deus que modifique a situação na qual nós estamos inseridos. E como você falou, a gente pode pedir sim. Agora, se vai acontecer essa mudança, nós não sabemos. Se de repente aquela situação desafiadora que nós estamos enfrentando vai ser modificada como nós queremos, nós não sabemos. Mas se isso não acontecer, existe outra finalidade da prece, que às vezes a finalidade não é mudança de circunstâncias, mas mudar a nós mesmos, para que a gente possa olhar para dentro, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa confiança, não nos apegar aos tormentos dos porquês, como você bem colocou, porque há situações tão complicadas de serem entendidas que nós não vamos conseguir entendê-las enquanto estivermos aqui. É melhor a gente aceitar, confiar em Deus e se resignar. Eu quero agradecer muito a você. Você, em toda a sua fala, você me fez lembrar Kardec, quando ele fala lá em A Gênese, que Deus não é um Senhor isolado, longe dos seus filhos. Deus, ele está perto o tempo todo, a sua presença, a sua providência se manifestando na nossa vida. E muitas situações que acontecem conosco, que nós achamos que é uma desgraça, na verdade é uma graça, na verdade é um livramento que Deus está nos propiciando. Então, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que passa o seu conhecimento, transmite o seu conhecimento, e existe aquela pessoa que, além de transmitir o seu conhecimento, consegue nos edificar. Você, para mim, está nesse segundo grupo. Além de transmitir o seu conhecimento, você me edificou. Eu tenho certeza que você conseguiu edificar muitas pessoas que estão aqui online ouvindo você, assim como eu. Isso é sabedoria, né? É ouvir, conhecer e aplicar aquilo que a gente aprendeu. Sabedoria é isso. Não é ficar só no conhecimento, mas é a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu. Sou muito grata a você, me fez muito bem lhe ouvir. Eu sei que as pessoas também gostaram, estão perguntando se a live vai ser salva. Vai ficar salva aqui no Instagram, do Lar do Coração. Também vai ser lançada no canal do YouTube do Lar do Coração. Eu vou pedir a você, Saulo, para fazer a nossa oração final. Vamos lá. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai que está nos céus e agradecer as bênçãos que temos recebido, mas sobretudo a presença de Deus em nossas vidas. Que possamos, Senhor, sentir o Teu amor nos momentos de alegria ou de dificuldade. Que possamos reconhecer o imenso esforço da espiritualidade em nos resgatar, nos orientar, nos instruir, sendo o maior exemplo de todos o do nosso Mestre Jesus, que veio à Terra e nos deixou um caminho iluminado para buscarmos a verdadeira felicidade. Abençoa, Senhor, os lares de todos que estamos aqui conectados, naqueles que assistirão à gravação, e que a Tua misericórdia e o Teu amor se façam presentes em nossas vidas em todos os dias. Que assim seja. Assim seja. Saulo, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conectados conosco. Que Jesus abençoe. Eu lhe desejo paz. Paz a você, paz à sua família. Desejo paz a todos aqueles que estiveram conosco assistindo a sua live. E que a gente possa marcar novas lives, nem que seja para o ano que vem com você, porque eu sei que você tem uma agenda muito apertadinha. E foi muito bom lhe ouvir, foi edificante lhe ouvir. Que a gente possa dormir hoje nos sentindo bem com as suas palavras, ao ponto de sermos levados pela espiritualidade superior para aprendermos, continuarmos aprendendo um pouco lá. Se você quiser falar alguma coisa, Cris. Pode falar. Um abraço. Obrigado por ter tido essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Deixo um abraço carinhoso para todo mundo e que a gente possa se encontrar pela internet ou ao vivo uma hora dessas. Um abraço. Vamos sim. Beijo, tchau.